política é a ciência da governança de um Estado ou nação, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O termo tem origem na noção de polis, que designa aquilo que é público. O sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas para governar uma nação. A palavra política provém do grego politeia. Tal palavra era usada para se referir a tudo relacionado à polis e à vida em coletividade. Portanto, podemos chegar a um ponto em comum ao afirmar que a política está relacionada diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse suas diferenças e conflitos sem que isso seja transformado em um caos social. Embora se afirme que gregos e romanos tenham criado a política, com destaque para a obra Política de Aristóteles, não podemos negar a existência de relações de poder e autoridade em civilizações anteriores. De fato, gregos e romanos desenvolveram as características de autoridade e poder no sentido político. De certa forma, a política surgiu para garantir a estabilidade social. O agente máximo que garante essa estabilidade é o Estado. O poder político exercido pelo mesmo está diretamente relacionado ao direito de coerção e uso legítimo da força física. Assim, para garantir os interesses da sociedade em geral, o Estado pode, de forma única, utilizar a forma coercitiva. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel afirmou que o que move a política é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Além disso, segundo ele, os fins deveriam justificar os meios, isto é, para a finalidade da ordem, soberania e bem-estar social. O Estado poderia usar a força física de forma legítima. A ciência política é uma área do pensamento destinada a estudar os modelos de organização e funcionamento estatal. No âmbito acadêmico, essa área do conhecimento se institucionalizou particularmente nos Estados Unidos, com desdobramentos para a Europa Ocidental. Após a crise das democracias representativas, a difusão da política como uma ciência ocorreu em vários países do terceiro mundo. O terrorismo jihadista. A palavra jihad é amplamente utilizada, muitas vezes de maneira imprecisa, por políticos ocidentais e pela mídia. Em árabe, a palavra significa esforço ou luta. No Islã, isso pode significar a luta interna de um indivíduo contra institutos básicos. O esforço para construir uma boa sociedade muçulmana ou uma guerra pela fé contra os infiéis. O termo jihadista tem sido usado por acadêmicos ocidentais desde os anos 1990 e mais frequentemente desde os ataques de 11 de setembro de 2001, como uma maneira de distinguir entre os muçulmanos sunitas não violentos e os violentos. Muçulmanos têm a rigor o objetivo de reordenar o governo e a sociedade de acordo com a lei islâmica chamada de Sharia. No entanto, jihadistas entendem que a luta violenta é necessária para erradicar obstáculos para a restauração da lei de Deus na terra e para defender a comunidade muçulmana, conhecida como Ummah, contra infiéis e apostatas, pessoas que deixaram a religião. Se a Ummah é ameaçada por um agressor, eles sustentam que jihad não é só uma obrigação coletiva, mas também um dever individual, que deve ser cumprido por todos os muçulmanos capazes, assim como as preces rituais e o jejum durante a Ramadã. O termo jihadista não é usado por muitos muçulmanos, porque eles acreditam que se trata de uma associação incorreta entre um conceito religioso nobre e a violência ilegítima. Em vez disso, eles usam os termos pervertidos, com a ideia de que muçulmanos envolvidos em atos violentos se desviaram dos ensinamentos religiosos.